Salve, salve nação! Temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil com Zinho, Pascoal, Zé, Elias e Plihal. Quem tem a sequência mais complicada daqui até o final do Campeonato Brasileiro? É sobre isso que vamos falar aqui. Você daí pode comentar, participe do vídeo, comente aqui. É o Palmeiras? É o Flamengo? É o Cruzeiro? Quem tem a sequência mais difícil? Deixa o like para ajudar, né? Além disso, lógico, o like é muito importante para a gente. Compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho para não perder nada. E se você não é inscrito, inscreva-se agora. Quero dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para esse vídeo bacana? Calendário, Tetra, Zé, Pascoal, dos três ainda postulantes ao título até o final. Sim, aí que eu gostei. Até o final do Brasileiro. O Palmeiras, olha, tem esse jogo com o Santos na quinta, depois uma pedreira, Mirassol fora no final de semana, depois o Santos na Vila sem os seus titulares, muitos deles, né, por conta da data FIFA. 15 e 18, 2 jogos sem os titulares. Depois... Aí complicou. Aí complicou a gente. Aí parou a gente. Bom, é bom ver, Obrigado. Aí, Pô, mas daí eu ia ter que levantar a cadeira aqui. Aí, um binóculo. o Galo, que a gente ainda não sabe exatamente se vai acontecer no dia 18, jogo na Arena MRV, outra pauleira. Depois recebe o Fluminense, que ainda briga por G7, G8. Joga fora de casa contra o Grêmio. E no dia 29 disputa a decisão da Libertadores com o seu rival mais próximo, concorrente mais próximo do brasileiro. O Flamengo, além desse jogo contra o São Paulo, amanhã na Vila Belmiro, recebe o Santos. Tá fácil a vida do Santos? Quinta-feira, Allianz Parque, domingo, Maracanã. E depois fora de casa. Tá facinho a vida do Santos, né? Fácil. Casa contra o Sport. Nessa partida o Flamengo também não terá os seus selecionáveis. Aí é clássico contra o Fluminense, joga contra o Bragantino no Maracanã, sai para enfrentar o Galo, o depois Cruzeiro. da Sul-Americana. Depois da Copa Sul-Americana, o Galo aí já podendo ter uma realidade de classificação para a Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, depois desse jogo contra o Grêmio no Sul, recebe o Fluminense, joga fora de casa contra o Juventude, vai a Caxias do Sul, recebe o Corinthians e joga fora de casa contra o Ceará, que já pode ter definida a sua vida no Brasileiro ou pode ainda estar brigando aí pela manutenção na Série A. Comparação das três tabelas, Zé. Teoricamente, acho que a do Flamengo é um pouco mais fácil, né? Se você pegar do Palmeiras ali, Santos, Mirassol, Santos de novo, aí você tem Atlético Mineiro, Fluminense, aí Grêmio. Eu vou te falar, eu acho consideravelmente mais fácil. Eu acho que o Flamengo é mais tranquilo. E você, inscrito aqui do canal, legal, né? Falar assim, né, cara? Comente aqui quem tem a missão mais difícil, mais fácil. Fique à vontade, cara. Participe do vídeo. Tem um jogo contra o Fluminense ali que é clássico, né? Que é isso aí, não tem jeito. O clássico é clássico. Mas o Fluminense vai ser sempre jogo bom. E o Cruzeiro tem bons jogos também, né? O Cruzeiro também tem um joguinho aí, jogos bons. O Fluminense é comum aos três, né? O Galo também, Fluminense, né? o Galo. Não, o Galo comum a 2. Comum a 2. E tem uma diferença grande. O Palmeiras enfrenta o Atlético antes da final da Sul-Americana e o Flamengo enfrenta este adversário depois. Pode ser na alegria do título, na ressaca do título ou na ressaca da derrota. A tabela do Palmeiras é mais difícil do que os outros dois. Isso é inegável. É mais só Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense, Grêmio fora, só os jogos fora. Só fazer um parênteses para... Só tem um detalhe, né? O Galo contra o Palmeiras vai jogar com time reserva, né? Porque eles vão se poupar para a final da Sul-Americana. E depois da Sul-Americana, o Flamengo visita o Galo daí. Daí não sei se eles vão estar de ressaca de título ou da derrota. Daí, paciência, né?
Só que daí o Flamengo também vai jogar com time reserva contra o Galo, porque é o último jogo antes da grande final da Libertadores. Desculpa, senão eu vou perder. Olha os próximos 3 jogos do Santos. O Santos tem Você quer os Palmeiras, Palmeiras, Você quer os Flamengo e próximos Santos. Tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. O Santos tem... mas Só depois, isso? Mas depois fica mole, viu? Eu vou mostrar pra você. Ô, sim, joga gol. Ó o Santos, ó. Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Aí ele diz, mas depois fica fácil. Não, eu vou te mostrar os outros 2. Eu vou te mostrar os outros 2 aqui. Eu acho que é Mirassol, os jogos são contra Mirassol e Internacional. Mas eu vou confirmar aqui enquanto vocês Puxa, o Mirassol falam. brigando lá em cima e o Internacional brigando para não cair. Aí é o confronto direto. O Internacional... Será? O Colorado. O Ramon Dias, ele observou que está acabando o campeonato, porque ele falou assim, não, o time vai entrosando, Vai vai evoluir. ganhando, vai evoluir. evoluir. Ele entendeu que está acabando o campeonato? Olha, é isso, ó. Os próximos 5, Palmeiras no Allianz, Flamengo... a gente, ó, pintou. Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, Mirassol e Inter. Aí, sim, você acha que tá mole a vida do Santos aí, ó. Moleza, né? Tá ferrado. Vai cair. É. Difícil. Depois a gente vai analisar Muito difícil. Internacional, Bragantino e Atlético Os Mineiro. que estão na fase... Porque o Atlético, a exemplo do que aconteceu no ano passado, vocês se lembram bem, né? No ano passado o Atlético fez final de Copa do Brasil, fez final de Libertadores e lutou para não cair exatamente uma semana depois da final da Libertadores, até o segundo tempo da 38ª rodada. Acabou se complicando. Acabou se dando mal. Foi o Red Bull, né, que complicou mais a vida. Né? O Red Bull na penúltima rodada, ao bater o Atlético Lá. aos 44 segundos. Gol do Sacha, né? Gol do Sacha. Quanto assim, a parte de cima da tabela, a tabela mais difícil é a do Palmeiras. Mais difícil. Mas eu acho que nessa hora não tem... A tabela mais difícil é a do Cruzeiro, que tem 2 jogos a mais, pô. Vai ter que ficar torcendo muito. Sim, é. Porque tem o Santos o Santos é Porque nós como o estamos falando de Flamengo. Palmeiras e Flamengo, mas tá o Cruzeiro aí também, né, É. gente? Nós estamos falando de 3 times que têm chance pro título. Com 2 jogos a mais, fica complicado. Não, o Cruzeiro tem um jogo a mais só. Para mim, o Cruzeiro praticamente não tem mais chance. Eu quero elogiar a campanha do Cruzeiro. A campanha do Cruzeiro é para ser Tem muita chance elogiada. na Copa do Brasil. Tem muita chance na Copa do Brasil. E a campanha de brigar lá em cima com o Flamengo e com o Palmeiras. E em alguns momentos até na ponta, depois, claro, com as coisas, os jogos se equiparando, o Palmeiras e o Flamengo passaram. Às vezes o Flamengo, às vezes o Palmeiras nessa briga. A campanha do Cruzeiro é muito positiva. Muito positiva. Tá jogando não bem, sei, né? Não tá sei se o jogando Leonardo Jardim vai ficar ou não, porque ele disse que às vezes tem uma grande decepção no futebol brasileiro. Se ele vai ficar. Eu gostaria muito que ele ficasse, né? Porque ele tem contrato até o ano que vem. Eu gostaria muito que ele ficasse, porque o time do Cruzeiro pode ainda dar reforços a ele e melhorar o time para a próxima temporada. A CBF, de fato, bateu o martelo já a respeito das mudanças na tabela do Brasileirão para esses jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético e os ajustes necessários pela presença dos times nas finais aí sul-americanas foram os seguintes. Como é que ficou? Dia 16 de novembro, data FIFA, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, tá? 19, Palmeiras e Vitória. 19. Então mudou. Palmeiras e Vitória? Palmeiras vai jogar com Vitória ainda? Não, vai jogar. Então, Vai. no mesmo dia, Fluminense e Flamengo. Clássico carioca. Fla-Flu. No dia 22 acontece a final da Sul-Americana, entre o Atlético e o Lanús. Dia 25, Flamengo e Atlético Mineiro. No mesmo dia, Grêmio e Palmeiras. Mesmo horário, né? Não sei se mesmo horário. No dia 3 de dezembro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Depois da Libertadores. Depois da Libertadores e depois da Sul-Americana. Então não vai ser traz para cima o jogo do Vitória e bota para baixo o jogo do Atlético, é isso? Entendi. Aqui, vou até... Ou seja, né, facilitou para o Palmeiras, né? Eu vejo assim.
até ler a reportagem, tá, gente? Ah lá. O raciocínio para reduzir o choque com viagens, o UOL apurou que a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético Mineiro, que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro. Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana. Exatamente o que o Pascoal acabou de dizer. Ao mesmo tempo, a CBF puxou para a próxima data FIFA o duelo entre Red Bull e Bragantino e... O Vitória com o Palmeiras. Entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, desculpa. E o Galo fica com a semana toda livre para se preparar para a final da Sul-Americana. O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com jogadores convocados por suas seleções. O Vitor Roque é um deles. A data FIFA vai até o dia 19. Existe uma diferença entre jogar no dia 18 e no dia 19 para quem vai ter jogado no dia 17, né? Não, na verdade, a segunda data FIFA é data 18. do Brasil é 18. É 18. Ah, mesmo assim fica apertado, né? Não, vem com um jato, mas depois do jogo... Vai jogar no dia 18 na França em e dia 19 aqui? Em Lille. Não, complica. Mas não sei. A diferença entre nós aqui é que talvez, aí na base da teoria, seja menos difícil você receber o Vitória aqui do que jogar contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E no dia 19 você pode resgatar os jogadores que estão na seleção da Argentina e na seleção do Uruguai. O jogo vai ser aqui na América do Sul, então você consegue trazer esses jogadores. Talvez seja aí por isso que essa tabela teve esse remanejamento aí. Mas é uma enorme dificuldade na composição. A gente sabia disso, né? Você está curioso para saber como vai ser a tabela o ano que vem, Pascoal? Não. Não? Não. Sabe que eu não tenho essa curiosidade, Zé? Porque vai ser um emaranhado de jogo. Você não vai saber se Corinthians e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro ou se é jogo do Campeonato Paulista. Vai ser uma loucura. Agora, Tetra, ainda 2025, é uma boa notícia essa para o Palmeiras, não é não? Muito boa. Foi excelente para o Palmeiras as mudanças. Claro que teve a sorte de esse jogo era para ser contra o Atlético Mineiro, que vai nos representar na Sul-Americana, é um time brasileiro na final da Sul-Americana. O Palmeiras não tem culpa disso, né? É mérito do Atlético, mas como você falou, você pegar o Atlético Mineiro fora de casa, junto ali pertinho da data FIFA, ou na data FIFA, sem os seus principais jogadores, seria muito mais complicado. Por isso que eu falei que vai ter chiadeira, porque o Flamengo vai jogar o Fla-Flu. Ou seja, galera, a CBF beneficiou o Varmeiras. Tá aí, cara. Tá aí. É só pensar um pouquinho, né? É Fla-Flu, não tem, é clássico. O Vitória, todo respeito, tá brigando para não cair, mas teoricamente você vai ter a volta dos atletas, vão estar desgastados, mas nem todos jogam o jogo da data FIFA. Muitos às vezes ficam no banco, não entram, tem uma viagem longa da Europa, né? Os jogadores sul-americanos vão ser clássicos aqui por perto. Então, o Palmeiras pode ter contra o Vitória a maioria dos seus jogadores e jogando em casa, no Allianz. Então, ficou melhor. Não entendam como uma crítica, muito pelo contrário, é um elogio. Porque futebol, o Pascoal sabe muito bem disso, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. O que bastidor é importante, né, Zé? Vai ter chiadeira. Vai ter. E assim, o que o Palmeiras trabalha bem é impressionante. É um elogio, hein? Não é uma crítica. Não, mas Adoraria que a direção do meu time trabalhasse tão bem assim, do meu clube. Sim, mas a Leila ela é presente, ela é inteligente nas suas manobras, né? Você consegue ver depois os resultados. E assim, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu quero saber se isso é justo. Só isso que eu quero saber. Esse campeonato pode ser resolvido, definido por um ponto. Pode ser definido por um gol. Pode ser definido por um gol. É um gol a mais, um gol a menos. Uma vitória. Hoje o placar favorece, em termos de gols marcados e sofridos, favorece o Flamengo.
que tem o maior número de gols marcados do que sofridos. O Palmeiras não é tão eficiente nos gols feitos quanto o Flamengo. E no ponto, um ponto pode fazer total diferença. Hoje o Palmeiras está um ponto na frente da equipe do Flamengo. E se levar assim até o final, né? Por isso é que eu entendo de uma forma muito clara o seguinte: todos os jogos, no meu entendimento, deveriam ser entre os jogos que marcam Palmeiras e Flamengo, deveriam ser no mesmo horário e no mesmo dia. Mas mesmo com tantas rodadas ainda para terminar o campeonato? Mesmo com tantas rodadas. Mas não tem como contemplar. Eu acho que seria saudável, salutar para o campeonato. Mas é que isso envolve também o interesse dos adversários. Eu sei. Que podem ter jogado num dia diferente. Mas aí eu não sou o gênio da tabela. O gênio da tabela é que tem que montar isso aí. Pascoal, eu concordo com você quando você fala que seria salutar, mas com essa mudança em relação a favor ao Palmeiras, daqui a pouco nós teremos aí chiadeira de novo. Você acha que o Flamengo vai reclamar? Vai. Porque tem Fla-Flu e o Palmeiras vai jogar contra o Vitória? Lógico que vai, Pascoal. Tá na cara. Lógico que vai. É aquela coisa que as pessoas vão começar a questionar, porque para um, para outro, eu estou falando que uma forma natural que as pessoas vão olhar esse tipo de coisa e vão falar. Zé, Pode falar, Bruno. nós colocamos uma tarja aí, há um tempo atrás, que era para ser debatido, não sei se vai voltar esse debate, quem chega melhor fisicamente para a final da Libertadores. Às vezes a alteração de um mando de campo ou de um dia para outro de jogo influencia de quem vai chegar melhor fisicamente. Qual jogo? Porque tem jogo que você tem um desgaste muito maior do que um outro. Você vai ter um desgaste muito maior jogando fora de casa, que você tem que correr atrás. Geralmente você não é o time que propõe o jogo. Você jogar contra um Atlético Mineiro fora de casa é um jogo diferente de você jogar em casa, acostumado com o seu gramado, contra o Vitória, que você é melhor e você vai propor o jogo. Você vai ter mais a bola. E você alterou um dia. Um dia melhora a recuperação, o aproveitamento. O Abel trabalha muito bem essa coisa de minutagem dos jogadores. Então, pequenos detalhes como esses definem um campeonato. E nós estamos falando também, Bobozinho, né? Da possibilidade do Vitória chegar no jogo contra o Palmeiras rebaixado. Difícil, hein? Estou só falando das possibilidades. É muito difícil, Zé. Nós estamos falando das possibilidades, o O jogo é dia 19. Sim. Dia 19 está muito perto. Sim, mas estou dizendo, mas você tem... Os times lá de baixo, Mas depois você que tem, ainda não mas estão você no tem Z4, mais 3 jogos eles depois. pontuam muito Você pouco. concorda que você tem mais 3 Mas jogos? quantos jogos tem até lá? Quantos jogos teriam feitos? Quantos jogos vão fazer até o dia 19? Agora depende. Porque o Vitória falta o quê? 7 jogos. Tem mais 3 jogos depois da final. Não, mas antes, Sim, até o jogo contra o Palmeiras, o Vitória vai ter jogado quantas Mas, vezes? Plirra, ó, o Vitória tem um saldo... Não, mas até aí, Vê a tabela. menos 19. até aí, o Então, Flamengo, no primeiro desses jogos da data FIFA, a coisa ficou só... Se a gente analisar, a coisa ficou mais justa, mais balanceada. Por quê? Porque o Flamengo vai pegar o Sport... Mas aí eu discordo de você. Não, eu tô falando dos 2 jogos de cada um. Sim. O Flamengo vai pegar o Sport... Mas já iria pegar o esporte. Já iria pegar... Já iria pegar o Sport. Esse jogo aí tá marcado faz tempo, cara. Faz um mês que esse jogo aí do Sport tá marcado, né? Dia 15, na data FIFA, né? Sim. Estou pensando nos 2 jogos de cada um. Sim. Jogo atrasado. Exato, jogo atrasado. O Palmeiras vai pegar o Sport, o Flamengo, desculpa, vai pegar o Sport. Tem o desgaste da viagem, que o Zinho acabou de dizer. O Flamengo, há pouco, coisa de 2 semanas, viajou para Fortaleza, jogou no Castelão com muitos titulares e até hoje se ressente de algumas questões físicas por conta do aproveitamento Nesse dos jogo titulares. não vai ter muitos titulares. Nesse jogo, forçosamente não vai ter por causa da data FIFA. Deve ser um time bem com cara de reserva mesmo para pegar o Sport, que já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. E depois tem o clássico contra o Fluminense e aí é parada dura. O Palmeiras, por sua vez, começa com o clássico contra o Santos na Vila, com o time desfigurado, e aí depois pega um time no Z4, que é o Vitória. Mas então aí... cada um vai pegar um clássico e um time no Z4. Mas o Flamengo não tem culpa da tabela anterior. Mas essa era a tabela original. A tabela original, o Flamengo não tem culpa. Não, mas não tô Não, mas estou dizendo, mas como você colocou
fica parelho por conta dos adversários, é o que Sim. você está dizendo. Mas o Flamengo não tem culpa. O Flamengo já, essa tabela original que estava antes, o Flamengo Mas não só tô tem falando culpa. que o nível de dificuldade Sim, fica o parecido. Não, mas- Você está falando do Vitória? O E o Vitória Vitória- joga contra o Inter e contra o Botafogo. Mas em casa. Mas, Plirra, mas o que eu Ó, estou dizendo Botafogo é isso. o Botafogo não chega rebaixado pro jogo contra o Vitória. Não, Contra mas, o Palmeiras. mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte... O Vitória, desculpa. Mas o que eu estou falando para você é isso. Em termos de dificuldade, com todo respeito ao Vitória, o vovozinho acabou de explicar. É muito mais complicado você jogar contra o Galo, mesmo o Galo esperando para jogar a final da Sul-Americana, do que com o Vitória. Com todo respeito ao Vitória. Nós estamos falando de qualidade. Aí o Flamengo não tem culpa nenhuma disso. Não, mas eu tô dizendo... Não, eu sei, mas estou dizendo, mas da forma como você colocou que agora vai ficar parelho porque o Flamengo joga contra o Sport e o Vitória, Não, assim, só- fazendo essa comparação, não foi isso a sua intenção? Não, mas no final das contas, os jogos são equivalentes. Sim, por isso que eu estou dizendo. E aí o Flamengo, se reclamar, ele tem o direito. Porque é aquela história, o Flamengo não tem culpa disso. A tabela estava lá antes. A penalização da data FIFA para o Palmeiras seria muito severa, enfrentando Santos e Atlético fora de casa, sem os seus principais jogadores. Sim, mas o que eu estou dizendo é sobre a tabela, Priol. A tabela tem que estar lá. A tabela está lá, precisa ser respeitada. Eu acho isso, porque senão você começa a manusear. Eu acho que o Flamengo deveria dar uma entrevista coletiva reclamando dessas alterações, cara. Beneficiou demais o Palmeiras. Galera, eles jogariam fora de casa contra o Atlético Mineiro. Agora vai jogar em casa com o Vitória. Olha a diferença, cara, que isso faz. Né, manipular esse jogo aqui, porque o jogo ali, a tabela tá desde o começo do ano, ela já tinha sido feita e a tabela da semifinal, final de Libertadores, final de Sul-Americana, ela já tinha sido feita já há bom tempo. Já se sabia disso. Agora, quando você tira, e aí de novo, com respeito ao Vitória, você tira o Atlético, que é um time muito mais forte que o Vitória, joga para depois e coloca o Vitória para jogar, é uma situação que para o Flamengo, é lógico que o Flamengo vai reclamar. Sim. Porque você... Mas aí, Zé, o Palmeiras também pode reclamar, porque Sim, o jogo contra Pascoal. o Atlético seria feito com o time reserva do Atlético. Pascoal, mas eu estou falando... O jogo de volta vai ser com o principal do Atlético. Mas eu estou falando... Depois Sim, da Pascoal, Copa. mas eu estou falando da tabela original. A viagem. Eles estão na tabela original. É isso que eu estou dizendo. Quando você mexe na tabela original, você dá as possibilidades das pessoas falarem. E, por exemplo, se o Flamengo chiar, falar, você tem... a gente não vai poder falar nada. O Flamengo, na verdade, não é nem a tabela original, porque esse jogo contra o Sport é um jogo remarcado. Sim, Plirra, mas é um jogo remarcado, mas já há quanto tempo já está remarcado? Um mês. O que eu estou dizendo Não é assim... a tabela original. O do Sim, mas Santos também, com o Palmeiras. Entendeu? É Sim. isso. Isso que eu estou dizendo. Eles mudaram hoje. Se lá em cima Por conta da data FIFA. É isso. briga de foice no escuro, imagina lá embaixo. Tá aí, galera, tá aí. Cara, eu fico impressionado com o que acontece no Campeonato Brasileiro, com essas mudanças de data, com a alteração de datas da própria Copa do Brasil, galera. Flamengo e Palmeiras, os dois, teriam semanas livres, 2 semanas livres, para treinar, caso a CBF não tivesse alterado as datas da final da Copa do Brasil, das finais, né, semifinais, né, da Copa do Brasil. Então, cara, é lamentável isso daí, viu? O Flamengo teria semanas livres para treinar e o Palmeiras também teria. Agora, com essa mudança, no meu entendimento, o Palmeiras vai jogar em casa com o Vitória, sendo que antes eles tinham que viajar para Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro. Ou seja, existe uma logística. Foi beneficiado sim, no meu ponto de vista. E a diretoria do Flamengo tem que reclamar sim, galera. Tem que reclamar. Valeu? Tamo juntos. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu? Fui!